Salve, rapaziada. Ótima noite para todos. Sextou, né? E amanhã teremos um grande jogo pela 24ª rodada do Brasileirão, hein? 24ª rodada. Já podemos falar que é reta final do Brasileirão? Podemos, né? Já passou da metade do campeonato, já se aproximando aí da 25ª rodada, já agora é reta final, né? Já sabemos ali quem vai brigar para cair, quem vai brigar pelo título, quem tá brigando ali pelo meio da tabela. Então, enfim, tudo muito bem encaminhado já no Campeonato Brasileiro. Acho que não teremos grandes surpresas. Porém, amanhã teremos um grande jogo lá no Maracanã, né? Templo do Futebol Nacional. Palmeiras e Fluminense, Fluminense e Palmeiras, aliás, se enfrentarão, né, às 7 da noite. Duelo de líder contra vice-líder, né? O Palmeiras que está tendo uma sequência bem chata ultimamente, mas o Palmeiras vem se dando bem. O Palmeiras encarou, né, há 2 rodadas atrás o Corinthians, que era o vice-líder na época. Na rodada passada encarou o Flamengo, que era o vice-líder, e amanhã enfrenta o Fluminense, agora atual vice-líder da competição. Então, 3 jogos contra vice-líderes, jogos difíceis, porém, contra o Corinthians venceu bem, contra o Flamengo empatou, um bom resultado, e vamos ver o que acontecerá amanhã contra o Fluminense, né? O Palmeiras vem se dando bem com os adversários diretos, e cada partida dessa que o Palmeiras vai passando, para mim, ele se torna mais favorito e fica muito mais perto do título. Em caso de vitória amanhã, ou até um empate fora de casa, Palmeiras se aproxima ainda mais dessa conquista. Palmeiras está a 8 pontos do vice-líder de amanhã, né, que é o Fluminense, e uma vitória, né, repetindo, principalmente se for uma vitória, deixa o Palmeiras muito próximo do título. Para a gente contextualizar isso, ó, vamos ver o Palmeiras e o Fluminense contra os seus adversários. Vamos lá, tem um pouquinho de paciência comigo, que eu sou um pouco tiozinho, né, para mexer com essas tecnologias. Mas está aqui, ó. Tabela do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras lidera com 49 pontos, o Fluminense vem em segundo com 41. Caso o Palmeiras vença, ele vai para 52 pontos e o Flamengo ele só pode chegar a 43, né? Então, caso o Flamengo vença, fica 43 pontos, 9 pontos atrás do Palmeiras, e o Fluminense, o Palmeiras vai se distanciar 11 pontos do Flu. Então fica muito complicado. Para mim, no fim das contas, a briga entre o título brasileiro não é nem entre Palmeiras e Fluminense, é entre Palmeiras e Flamengo. Acho que o Fluminense está na vice-liderança, briga por uma vaga na Libertadores, mas não tem um elenco tão vasto assim, é uma boa equipe, mas é uma boa equipe entre os 11 titulares. Porém, não tem um elenco recheado para chegar forte até o final da competição. É a minha opinião. Então, para mim, a briga fica entre Palmeiras e Flamengo. Em caso de vitória amanhã, o Palmeiras dá um passo muito largo para a conquista desse título. Agora, tirando a tabela aqui, vamos pôr o layoutzinho do Palmeiras, né, que o Gustavo se esforçou tanto para fazer. E você que é novo no canal, ó, se inscreva aí no canal, dá essa moral para a gente, tá bom? Demos essa introdução para o jogaço de amanhã no Maracanã. Então, clique na sineta e comente também, dá essa moral aí pra gente, que o R-City está crescendo, tá ganhando força, então isso é muito importante, estamos perto dos 100 inscritos também, se você puder ajudar a gente a bater essa primeira marca, que seria essencial, ficaria muito agradecido, tá bom? Seja bem-vindo para você que é novo aqui no canal e volte sempre para você que já é da casa. O Fluminense vive uma boa fase, principalmente jogando no Maracanã. Ele não perde há 9 partidas dentro de casa e vai usar o Maracanã, obviamente, como um trunfo para essa partidaça, né? Já foram mais de 40 mil ingressos vendidos para a partida de amanhã e o Maracanã, né, a promessa é que tenha mais de 50 mil torcedores. O Palmeiras, contrariando algumas especulações da imprensa, era o que eu imaginava também, tudo indica que virá com força máxima.
O Palmeiras, até porque não teve partida no meio de semana, o Palmeiras já está fora da Copa do Brasil, então o Palmeiras teve a semana inteira para treinar e descansar. Então o Palmeiras, mesmo jogando terça na Libertadores, vem com o que tem de melhor para o Maracanã, mostrando a importância desse título brasileiro para o Palmeiras, o tanto que o Palmeiras quer conquistar esse título tão representativo, um título que o Abel Ferreira ainda não conquistou. Então, Palmeiras amanhã com força máxima no Maracanã. O Palmeiras não tem desfalques, né? Então é realmente o que tem de melhor. O Palmeiras não terá nenhum desfalque por suspensão, por lesão. 100% de Palmeiras amanhã. E o Fluminense também terá força máxima. Porém, o Fluminense jogou no meio da semana uma partida bem difícil contra o Corinthians, um empate no próprio Maracanã por 2-2. Só que diferente do Palmeiras, o Palmeiras tem jogo no meio dessa semana, né, na terça-feira. Já o Fluminense tem a semana de folga. Então, obviamente, o Fluminense, até porque quer chegar mais perto do Palmeiras, para quem sabe brigar por uma liderança, o Fluminense vem com força máxima para tentar vencer o Verdão dentro de casa, diante de um Maracanã lotado. O Palmeiras, né, como todos sabem, uma das melhores equipes, se não a melhor equipe do futebol brasileiro e sul-americano, vem de 12 partidas sem derrotas. Vive uma excelente fase e é o grande favorito. Já é o grande favorito para a conquista desse Brasileirão. Não tenho muito o que inventar, não tem como chover no molhado falar que o Palmeiras é o favorito para esse título, principalmente pela pontuação, pela gordura que veio criando nas rodadas. O Palmeiras chega muito forte, mesmo disputando a Libertadores. O Palmeiras é o grande favorito à conquista desse título. Em alguns momentos eu até penso que foi melhor o Palmeiras ter saído da Copa do Brasil, porque acaba mesclando em alguns momentos, assim, ter uma semana de folga, diferente do Flamengo, que está na Copa do Brasil, na Libertadores, então acaba sendo muito desgastante, tem sempre que estar jogando com uma equipe reserva, e o Palmeiras em alguns momentos no Brasileiro consegue focar, e em grandes jogos consegue vir com uma equipe titular que não tem grandes chances de perder jogadores por lesões musculares, por acúmulo de jogos. Então, Palmeiras até nisso acabou dando sorte. No primeiro turno, Palmeiras e Fluminense se enfrentaram no Allianz Parque, e o Fluminense foi uma partida muito difícil para o Verdão no Allianz, e foi um empate, foi 1-1, e o Palmeiras marcou o gol dele com o Dudu, e o Fluminense marcou com o Germancano, né, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 13 gols. E o Fluminense defende um retrospecto, tem um retrospecto muito importante aí do Fluminense contra o Palmeiras. O Fluminense não perde no Rio para o Palmeiras há 5 anos. A última vitória do Verdão no Maracanã foi em 2017. Foi 1-0 para o Verdão, e desde então foram 4 partidas, com 3 vitórias do Fluminense e 1 empate. Então, no Rio de Janeiro, nos últimos anos, entre Fluminense e Palmeiras, só vem dando o tricolor das Laranjeiras, hein? E a provável escalação para amanhã, vamos lá? O Fluminense, né? Vamos começar com os donos da casa. Vem a campo certamente com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Caio Paulista. Na meiuca, André, Nonato e Paulo Henrique Ganso. E o trio de ataque com Naté, John Arias e Cano. A equipe que jogou contra o Corinthians na Copa do Brasil. O Palmeiras vem a campo com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Na meiuca, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga. E o trio de ataque com Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Fluminense tem uma boa equipe, não é à toa que está na semifinal da Copa do Brasil, é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz vem treinando muito bem essa equipe, diferente do que muitos críticos pensaram. O Fernando Diniz vem fazendo um ótimo trabalho, né, no Fluminense. O Fluminense vem jogando muito bem. Eu acompanhei o jogo do meio de semana contra o Corinthians, e foi uma partida que por alguns detalhes, principalmente ali defensivos, eu acho que o Corinthians acabou conseguindo o empate, mas o Fluminense, se fosse igual boxe, né, que sempre alguém precisa vencer, eu acho que o Fluminense venceria a partida contra o Corinthians, porque pressionou, jogou melhor, se fez mais presente no campo de ataque. Mas enfim, no futebol não é assim. O Corinthians nos instantes finais conseguiu o empate.
E o Palmeiras também, essa equipe dispensa comentários, né? O que vem fazendo nessa temporada, o show que vem dando na Libertadores, é o grande favorito a chegar na final. Vai enfrentar o Atlético Paranaense, que é uma parada dura, mas o Palmeiras na minha opinião, o Flamengo tem a melhor equipe, melhor elenco, mas o Palmeiras tem a equipe mais entrosada. Essa equipe do Palmeiras joga por música, já disse em outros vídeos e repito, muito bem treinada pelo Abel Ferreira. Então, eu acho que o Palmeiras entra com favoritismo, mesmo com o Fluminense tendo esse apoio da torcida, vivendo um bom momento, mas o Fluminense jogou no meio de semana. O Fluminense tá cansado, tá desgastado, foi uma partida que, enfim, acaba puxando muito dos jogadores, né? Desgasta o máximo, uma partida de mata-mata, né? Primeira partida de semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians, que é um grande adversário, um adversário difícil. Então o Fluminense chega bem desgastado. E se o Fluminense e certamente o Fluminense virá com o que tem de melhor, mas o que tem de melhor está mais cansado do que o Palmeiras, obviamente. O Palmeiras teve a semana inteira livre, só pensou no Fluminense, e o Fluminense não. Então, o Fluminense teve apenas 3 dias, então é um dia de folga e 2 dias para treinar, um dia praticamente, né? Porque amanhã, que é o dia do jogo, não vai ter treino. Então, eu acho que por isso, por esse desgaste também, eu acho que se as duas equipes tivessem o mesmo tempo, poderia dar mais jogo. Mas eu acho que com o Fluminense mais desgastado após essa Copa do Brasil e o Palmeiras, além do entrosamento que tem, da grande fase, dos grandes atletas que tem, essa questão de estar descansado, eu acho que é um baita de um ponto. Então eu acho que amanhã o Palmeiras vence no Maracanã. Não vai ser uma partida fácil, mas eu acho que o Palmeiras vence por 1-0 e o Palmeiras ficará muito perto do título. Aí os matemáticos dão os números lá, mas para mim, se o Palmeiras vence amanhã, o Palmeiras é 99%, tá com 99% do título brasileiro nas mãos. E você? O que você pensa? Quem que você acha que levará a partida de amanhã? Comente aqui, tá bom? E se inscreva no R-City. Tamo junto, rapaziada. Grande abraço.